E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência, que tem o objetivo de fazer aí com que vocês possam conhecer melhor a rotina das diferentes residências espalhadas pelo Brasil e também a história de várias residências para que vocês possam conhecer melhor, para que vocês possam se inspirar. Nós já falamos sobre várias ênfases diferentes, de estados diferentes, já falamos aí sobre residência do Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo. Falamos sobre ênfases hospitalares, sobre saúde coletiva. Então já tem muito episódio gravado. Cliquem aqui nesse card, ó, que eu vou deixar para que vocês possam assistir também aí os outros episódios e que se identifiquem aí com as outras residências. Hoje nós vamos conversar sobre uma ênfase da área hospitalar, que é bem diferente, a ênfase de infectologia. E aí vai ser bem interessante trazer essa ênfase para vocês, né? Porque muita gente não conhece e vocês vão conseguir entender melhor como é que ela funciona, né? Quem sabe aí se encantar e se interessar por essa área desde cedo. E aí nós vamos falar mais precisamente da ênfase de infectologia do programa de residência da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E aí, para conversar sobre ela, eu convidei a Adriele, eu vou chamar ela aqui para entrar. Adriele, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Gente, só para introduzir aqui nossa conversa, a Adriele é de Goiás. Ela se formou no finalzinho de 2018 e aí nesse período mesmo ela se preparou aí para fazer a prova de 2 processos seletivos diferentes e aí ela foi aprovada em um deles, né, já de primeira, que foi justamente o programa de infectologia da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E aí ela iniciou a residência em 2019. O campo de prática dela foi o Hospital de Doenças Tropicais. E aí ela passou 2 anos, né, dessa experiência, terminou a residência no ano de 2021 e atualmente ela é nutricionista aí de 2 hospitais diferentes, ela é coordenadora de pós-graduação, está sempre aí nas redes sociais, bem atuante, né, mostrando tudo isso. Então aí um pós brilhante, né, depois da residência. E ela está aqui para contar um pouquinho para a gente como é que foi essa rotina durante os 2 anos, como é que foi a experiência dela nessa área, né? E também contar um pouquinho da história dela. Então, Adriele, pode ficar à vontade, pode se apresentar aí melhor, em mais detalhes, né? Conta um pouquinho aí da tua história. Boa tarde, gente, tudo bem? Como foi apresentada, eu me chamo Adriele Joyce, sou de Goiânia, Goiás, tenho 26 anos, fui uma sofridência, eu costumo brincar com os seguidores, que eu incentivo muito eles a fazer uma sofridência. Que é claro que durante esse processo, não é mil maravilhas, mas é um processo extremamente importante, onde eu digo que eu me formei em nutrição e aprendi a ser nutricionista na residência multiprofissional. Então, como foi falado, eu formei em 2018/2 e normalmente os programas de residência, os processos seletivos da residência é realizado no final do ano. Então, eu sempre tive o desejo muito grande de fazer uma residência multiprofissional muito antes de nutrição ser a minha primeira escolha, né? Muito antes de nutrição ser a minha opção de curso. Foi então que eu me formei e eu sempre fui muito atuante na graduação, com participação em projetos de pesquisa, de extensão, ligas acadêmicas. E durante esse tempo, que foi de julho, quando eu me formei, até ali, mais ou menos, onde foi o processo seletivo em outubro, eu continuei participando dos processos, dos projetos de pesquisas que eu participava. E nesse meio tempo também eu fui aluna especial do mestrado. Então, eu continuei a minha preparação durante esse período e prestei a prova, fiz a prova para 2 programas aqui da minha cidade, que são os principais, que é o da Secretaria do Estado, que foi esse que eu fiz, sendo que nele aqui são 3 hospitais que as atividades da residência são alocadas, que é um em área voltada para infectologia, que foi o que eu fiz, o outro era endocrinologia e o terceiro, hospital de urgência e emergência. O outro programa que tem também aqui na minha cidade é vinculado à Universidade Federal de Goiás, o HC. Então, dentro do HC, tem outras especialidades, outras áreas de concentração.
materno-infantil, terapia intensiva, hematologia, enfim. De modo geral, esses são os programas aqui do meu estado, da minha cidade. Pronto, perfeito, Adriele. E aí me conta assim, como é que foi a tua história com infectologia, né? Você acabou de falar que tinha outros programas, você fez as 2 provas, e aí como é que foi isso, né? Acabou chegando aí na infectologia. Infectologia é uma área muito diferente para a nutrição. Quando você fala assim, infecto, qual que é a realidade, assim, nua e crua, realidade sem filtro? É que a maioria das pessoas que prestam processo seletivo aqui para os programas de residência, normalmente não escolhem infectologia por pensar. Se eu for aprovada nessa residência, o que isso tem a ver com a nutrição? Infectologia, doenças virais, parasitologia, o que isso tem a ver? Então, normalmente é um programa que as pessoas não escolhem ali de cara para concorrer à vaga. O que me despertou a prestar para esse programa foi alguns diferenciais deles. Um deles é a pediatria. Porque normalmente, quando a gente vai fazer assim, prestar processo seletivo para residência, você observa que ou a área é materno-infantil ou adulto. É muito difícil ter um programa que é misto. O que acontece é que durante a residência, como tem os rodízios externos, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, que são como se fossem uns estágios, nós temos a opção de ir para outro hospital para atuar na área de pediatria. Só que no meu programa era diferente. Lá tinha tanto a parte de pediatria, na verdade ainda tem pediatria, quanto adulto também. Então esse foi um dos meus principais diferenciais, assim, para falar, não, eu quero esse programa, já que no outro programa que eu não fui aprovado do HC, eu tinha me inscrito na área de materno-infantil. Para você conseguir realmente pegar mais públicos, né? Eu achei bem interessante o que você falou, porque aqui na minha cidade, aqui em Fortaleza, também tem infectologia e normalmente costuma ser assim também, né? Não é a primeira escolha de muitas pessoas. Isso até é normal, compreensível, porque na faculdade a gente não escuta muito falar, né? A gente não sabe. Então, geralmente as pessoas querem ir para as áreas mais conhecidas, mais familiares, né? E aí, justamente por isso que isso aqui vai ser muito interessante. A gente vai conversar e desvendar esse mistério, né, do que é a infectologia, o que a nutricionista faz nessa área. Então, achei muito legal assim, o teu pensamento no momento de escolher a ênfase. E aí, Adriele, eu queria já passar assim para a pergunta de como é que foi então o teu processo seletivo, né? Como é que foi tua preparação? Como é que foi durante esse período, né? Porque você fez as 2 provas e tudo mais. Como é que elas funcionam? As diferenças? Como é que foi durante a prova em si, prova de títulos, essas coisas? Tá. Então, vamos lá. Em relação ao tempo de preparação, o que eu digo? Nós começamos a nos preparar não só para a residência, mas para o mestrado, para o mercado de trabalho, ainda na graduação. Porque normalmente as pessoas tendem a deixar querer estudar no final, nos 45 segundos do segundo tempo. Então, eu digo que a minha preparação iniciou ainda ali no primeiro período, que eu sempre fui muito curiosa de buscar muito, então eu sempre soube que havia essa possibilidade de residência multiprofissional. Então, eu sempre fui muito aplicada, realmente, assim, intensificar os estudos durante a graduação, porque para mim era um pouco complicado, porque eu sempre estudei e trabalhei. E eu ainda era envolvida muito nos projetos de pesquisa, de extensão. E se eu deixasse acumular muito para o meu último ano, que tem que entregar a TCC, fazer estágio obrigatório, trabalhar e tudo, para mim ficaria muito complicado. Então, eu fui me preparando ao longo da graduação, e no final, ali naquele período que eu já tinha formado e que eu não ia mais para a faculdade e tudo mais, eu comecei mesmo a funilar um pouco os conteúdos que eu deveria estudar. A gente pode até falar um pouquinho ali como que foi a minha preparação, tanto para a parte teórica, como para análise curricular. Aí, como que funciona aqui no meu programa, quando eu fiz nos 2 programas? Foi, na época, são 2 fases o processo seletivo. A primeira fase é composta por questões objetivas, então foram 50 questões. Para que eu pudesse passar para a outra fase, a segunda fase, que é a análise curricular, eu tinha que acertar no mínimo 50% da prova, 25 questões.
Hoje, teve algumas alterações no edital desses 2 programas que eu estou falando, que tem que acertar no mínimo 60% da prova. Então, Então é um aumentou pouco um pouquinho, né? aumentou um pouquinho. Claro que todo ano pode ser que o edital tenha algumas alterações. Em relação ao meu tempo de preparo foi esse, então o que eu fiz no começo? Eu queria até fazer uma observação aqui para a galera, né, que eu achei bem interessante, que você falou que sempre estudou e trabalhou, não foi isso? Sim, Eu acho que isso é uma inspiração muito grande, porque às vezes cada um sabe assim da sua realidade, né? Mas às vezes a pessoa por trabalhar acaba deixando completamente de lado. E vai que é possível, né? Vai que tem como você fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, que no futuro, lá na frente, vai te ajudar. Então, achei bem inspirador o fato de você, mesmo trabalhando, conseguiu ser ativa na faculdade, né? Conseguiu fazer outras coisas e com certeza você colheu frutos muito bons lá na frente por conta disso, né? sim, com certeza. Não é fácil, requer uma dedicação, um esforço muito grande, só que não é impossível. Então, acaba que isso é interessante porque você sai da sua zona de conforto e você começa, antes mesmo de formar, como já está ali no mercado de trabalho, despertar e aprimorar algumas habilidades, que também é algo que eu quero falar um pouco mais lá na frente, que é questão mais dos relacionamentos interpessoais, como que a gente pode enfrentar eles, lidar com eles durante a residência, que sabemos que é um dos pontos assim mais complicados de lidar. Sim, sim, com certeza. Aí, questão do tempo de preparo, foi o que eu falei, da concorrência, né? São são muitos concorrentes e poucas vagas. Então, como é que eu vou lidar com isso? É onde muitos seguidores me mandam direct perguntando: ah, mas são 2 vagas e não sei quantos inscritos. É impossível. Não é impossível. Porque quando a gente vai levar em consideração fazer uma análise, muitos querem fazer uma residência, mas poucos abdicam de tempo, talvez de um momento social, para realmente dedicar aos estudos, e se programar para fazer o processo seletivo. Então, eu costumo dizer assim que você só precisa de uma vaga, e se é uma vaga que tem disponível, se você se preparar, essa vaga será a sua. Exatamente, eu já fiz inclusive um vídeo assim sobre os passos iniciais para estudar para residência, e aí o primeiro deles que eu falo é assim: tenha um objetivo em mente, porque se você não tiver um objetivo sólido, se você não tiver assim aquela vontade de alcançar, você vai se perder no caminho, você vai procrastinar, você não vai dar continuidade, né? Então, isso aí que tu falou maravilhoso, porque realmente você precisa querer fazer primeiramente, né? Sim. E o que é muito interessante é que eu me identifico muito assim com as dores das pessoas, porque todo mundo já teve esse momento de insegurança, e eu era uma pessoa que eu não acreditava no meu potencial. Eu não conseguia visualizar o que as pessoas falavam sobre mim durante a graduação. Então, assim, eu sempre fui muito participativa, tudo mais. É até engraçado a minha história em relação ao processo seletivo da residência, porque eu sempre fui muito participativa. Vamos falar para vocês em relação como eu me planejei para essa etapa da análise curricular, tudo mais. Eu fui apresentar um trabalho de uma liga acadêmica na modalidade de pôster. Nesse dia, eu estava conversando com minha amiga, ela pegou e falou assim: ah, não, você tem que fazer o processo seletivo da residência e tudo mais. E faltava muito poucos dias para fechar as inscrições. E eu já estava ali me preparando e tudo mais, só que eu falava assim: ah, não, vou fazer isso. Não, só tem 2 vagas para cada especialidade. Ah, não, não tenho chances. Aí, já abrindo aqui um parênteses, eu não sei se na sua cidade é assim. Eu me formei em faculdade particular. Então, antigamente, quando eu me formei, porque eu já tenho 4 anos de formada, muitos se falavam que só fazia residência quem havia feito faculdade em universidade pública. Porque É, nós sabemos. Aham. aqui tinha muito esse tabu também, tanto que um outro podcast eu também já conversei sobre isso, né? Que às vezes a pessoa tem muito essa trava de que a
A pessoa que está em faculdade pública, está em universidade pública, tem mais oportunidade, consegue fazer e passar, né? Eu não, que estou na faculdade particular, e às vezes nem chega a tentar. E eu vim também de faculdade particular e já ouvi falar muito sobre isso. E é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? Que aqui é uma oportunidade de a gente quebrar isso, porque quem faz a nossa oportunidade é a gente, né? Então, seja de faculdade particular, faculdade pública, faça a sua parte, estude, participe da prova de títulos, faça as coisas que você conseguir fazer, porque aí vai dar tudo certo. Sim, e eu também vim de faculdade particular, e o que é tão engraçado, que todo mundo fala, só quem tem oportunidades é quem participar dos projetos de pesquisa e extensão, quem estão dentro das universidades federais. Sim, temos que reconhecer que o perfil da Universidade Federal é um perfil mais atuante, porque está muito relacionado àquela parte ali de ensino, de pesquisa, por conta dos mestrados e doutorados. Só que a maioria das universidades federais, elas aceitam alunos de outras instituições a participar dos projetos dela, o que aconteceu comigo. Minha faculdade, eu até na época tentei articular ali para a gente montar uma liga acadêmica e não deu certo, por conta de burocracia mesmo. Foi então que eu falei assim, quer saber? Eu vou atrás das minhas oportunidades. Foi então que ali no ano de 2015, 2016, eu participei do processo seletivo da Liga Acadêmica de Nutrição da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Ingressei, foi então assim que abriu as portas para os outros projetos. Que massa, que massa. Isso aí é outra lição maravilhosa, porque é isso. Se não tem lá na particular, você vai em busca de onde tem, né? E realmente não são todos, mas tem programas, tem projetos que mesmo o público ali abre vagas para pessoas de fora. Então, assim, achei muito massa o que tu falou. Assim, eu particularmente nunca participei. Na minha universidade particular tinha muita oportunidade, assim, tinha liga, tinha grupo de pesquisa. Eu consegui participar, graças a Deus, lá. Mas para quem não tem na sua, já faça isso aí que a Adriane falou, porque tem oportunidades. Às vezes a gente não faz é encontrar, às vezes a gente não faz é buscar, na verdade, né? É buscar. E assim, você tem que ter iniciativa, porque a oportunidade não vai bater na sua porta. Às vezes até bate na sua porta, e por questão de medo ou de insegurança, o que tende a acontecer? Quando as pessoas têm medo, normalmente elas retraem, elas voltam, ao invés de encarar esse medo para quebrar esse bloqueio, para te trazer uma segurança a mais. Foi onde eu peguei e falei, quer saber? Eu vou buscar oportunidades em outros locais. Foi então assim que é tão engraçado que eu não me formei em faculdade pública, só que eu participei de tantos projetos, que entre a fase 1 e a fase 2 do processo seletivo, eu tive uma pontuação muito boa na análise curricular. Eu lembro que na época eu só não publiquei artigo científico, monitoria e iniciação científica, porque como tinha que ser vinculada à minha universidade, eles não tinham muito disso, eu não consegui pontuar. Então, na época, eu acho que, se não me engano, eu fiz uns 73 pontos só no currículo. Caramba, então, assim, muito ponto, viu? muito ponto. E eu vou contar para vocês, olha lá na frente, o que eu fiz, porque assim, eu sou muito analítica. Então, quando você quer algo, o que você tem que fazer? Você tem que analisar do começo ao fim. Você tem que buscar referências. Então, lá na frente, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz em relação a essa análise curricular. E o que eu estava falando em relação à apresentação do trabalho, que eu não acreditava em mim, eu não conseguia visualizar esse potencial todo, e minha amiga pegou e me falou, não, você vai fazer sim, e vai me mandar o comprovante que você fez a sua inscrição. E foi tão assim, algo que eu digo de Deus, que final da faculdade, sem emprego, a gente fica assim um pouco quebrada, né, financeiramente, e eu não tinha muitos recursos financeiros. Foi então que nesse dia da apresentação do trabalho, eu fui premiada e o prêmio era dinheiro. Olha aí, para que melhor, hein? Eu falei assim: esse será o meu dinheiro da sorte e eu vou pagar a inscrição da residência com ele. Fui lá e paguei. Perfeito, perfeito. Gente, eu também tenho uma história engraçada com essa questão da inscrição, né, da residência. Que, menina, eu saí pedindo dinheiro emprestado, eu só tinha uma parte, né, porque aqui em Fortaleza é um pouquinho diferente. Você consegue se inscrever em diferentes programas, mas você tem que pagar um valor a mais. Então, na minha época, eu paguei R$ 1.000 de inscrição. E Nossa. aí
E aí eu fui pedir emprestado uma parte para minha sogra, uma parte para o meu namorado, minha mãe me deu uma parte, né? E eu peguei uma parte que eu tinha guardada. Foi assim, e eu ainda prometi que eu ia devolver quando eu passasse. E aí deu tudo certo, graças a Deus, não fiquei endividada. Não ficou endividada, não. E assim, realmente acontece muitas questões nos bastidores que ninguém imagina, né? Eu lembro que na época eu acho que foi mais ou menos R$ 300 o valor desse dinheiro, e eu ainda tive que complementar. E acabou que eu fui, estudei, fui lá, e essa minha amiga me incentivou, que eu acho muito interessante você conviver com pessoas que te incentivem, que talvez mostre a você que você tem um potencial que você não consegue visualizar. É muito questão, às vezes, de percepção. Às vezes eu não consigo perceber o quão grandioso eu sou. E fui lá, fiz, passei na residência. E nesse meio tempo que eu já tinha prometido, não, olha, esse dinheiro vai ser o meu dinheirinho da sorte, eu fiz outras duas promessas, né? 2 propósitos. Eu falei assim, Deus, se eu passar na residência, eu vou parar de tomar refrigerante, porque eu tomava muito refrigerante. Eu falei, eu vou parar de tomar refrigerante. Deus vai ajudar na minha saúde e na minha aprovação. E eu E se eu for aprovada também na residência, eu vou criar um Instagram para eu compartilhar com outras pessoas o que eu fiz para ser aprovada, para que elas consigam encontrar um lindo caminho na profissão, igual eu encontrei. Que Foi massa. então que eu fui aprovada na residência e criei o meu Instagram. Por isso que o arroba dele é arroba nutricionista residente underline GO, por conta dessa promessa, desse propósito que eu fiz. E eu tenho um lema desde sempre, que é compartilhar conteúdos para ajudar você a encontrar o melhor caminho. Foi então ali que, de uma forma um pouco amadora, na época, eu digo assim que você não precisa de muito para fazer algo bem feito. O importante é o conteúdo que você vai transmitir e o propósito. Eu comecei ali nas redes sociais, com um celular muito simples, compartilhando como que eu me preparei para a residência análise curricular, das provas. Eu lembro que o primeiro direct que eu recebi de uma seguidora falando assim: olha, eu passei na residência porque eu segui as suas dicas. Se não fosse você, eu não conseguiria, porque você me mostrou uma luz no fim do túnel. Nossa, aquilo ali para mim foi tão, mas tão gratificante que eu falo, poxa, o meu propósito de criar um Insta foi alcançado com sucesso. Você consegue ver, né, que o propósito ele vai sendo cumprido. Sim, e isso que é o mais interessante das redes sociais, o quanto nós podemos unir forças. Eu digo que quem compartilha multiplica. Então, todas as pessoas que têm ali dúvidas de conteúdos até hoje, da residência, eu estou ampliando um pouquinho mais as temáticas do meu Instagram. Eu estou ali para ajudar e eu acho extremamente interessante essa parceria e essas possibilidades que as redes sociais nos trazem. Isso é muito interessante. Com certeza. E a Adriele, me conta um pouquinho como é que foi assim a preparação em si. Como é que tu tem alguma dica para dar? O que é que tu fazia, né, para chegar na prova objetiva em si? Tu falou, inclusive, já um pouquinho em relação ao currículo, né, algumas coisas, mas fala um pouquinho de algo que tu fez que te ajudou aí na aprovação. Prova. Toda prova, quando vamos pensar em nos preparar para um processo seletivo, você tem que começar estudando pelo edital. O edital é ele o que vai te dar um norte, o que ele vai ditar, falar assim, não, o que é que eu tenho que fazer para ser aprovada? Então, eu comecei a estudar, analisar também tanto os editais dos processos seletivos que eu almejava fazer o processo, quanto as pessoas. Eu comecei a analisar as pessoas. A pessoa que foi aprovada ali em primeiro lugar, qual que foi a pontuação dela na prova objetiva e no currículo? Ah, não, em todos os anos continua a mesma média para que as pessoas fossem aprovadas? Então, essa análise de nota eu fiz mais ou menos de uns 3, 4 anos anteriores. Fiz essa análise até mesmo para me despertar, falar assim, será por que esse ano as pessoas passaram com uma média de 70, no outro ano de 80 e no outro ano de 95?
Então, eu fui começar a analisar o que essas pessoas fizeram para ser aprovadas. Então, fui lá, imprimi o edital, li todas as partes do edital, o conteúdo programático, porque é ele que vai te nortear o que eu tenho que estudar. Todo mundo me pergunta assim: ah, o que eu tenho que estudar para residência? Procure o conteúdo programático. Porque se a gente for pensar como se for uma mente de uma banca que elabora as provas para o processo seletivo, o que você vai pensar? Não, se o programa que eu almejo é materno-infantil, então com certeza eles vão colocar alguma questão sobre aquela temática, sobre gestante. Então, por isso que, simultâneo à análise do edital, você também tem que analisar quais são as questões que normalmente eles cobram. Então, tem questões clássicas que, quando vai analisar, pelo menos aqui do meu programa, eu observei. Algumas recomendações de diabetes, dislipidemia, de ganho de peso para gestante. Então, eu falei, se todos os. Eu costumo analisar de 3 anos para cá. Porque quando analisa de muitos anos, até mesmo para responder às provas, como tem muita atualização de conteúdo das diretrizes, pode ser que você estude uma coisa defasada. Então, Sim. normalmente, eu costumo analisar, responder prova, ter um critério maior de 2 anos para cá. Então, isso é muito interessante que a pessoa analise também. Então, analisei todos os editais, observei que alguns têm alguns conteúdos em comum sobre terapia nutricional. Por exemplo, o meu, como infectologia, a prova não poderia, né, imaginar o que pode ter numa prova de infectologia, que é o básico. HIV e AIDS. Então, é essa análise que todo mundo, né, a maioria das pessoas que almeja fazer tanto a residência quanto um concurso onde eu vou começar? Pelo edital. Com certeza. E aí você pegou o edital, foi vendo tudo que estava caindo ali. Isso é muito importante. Tem que fazer essa análise, né? Se tiver as provas disponíveis, faça a análise. E a partir disso você começou a estudar os conteúdos, né? Sim, a partir disso, eu dividi tanto os conteúdos, porque no conteúdo programático tem a parte de saúde pública e a parte de conteúdos específicos. Foi onde eu comecei a estudar, montei um cronograma de estudo, então, assim, perto da residência, eu pegava, assim, firme mesmo nos conteúdos. Então, assim, quando você vai montar um conteúdo programático, você também tem que entender, por exemplo, assim, qual que é a melhor metodologia de ensino que eu vou absorver o conteúdo. Eu sou uma pessoa mais auditiva, eu sou uma pessoa mais visual, eu sou uma pessoa que eu preciso escrever para memorizar. Quais que são as técnicas para que eu possa melhorar o meu aprendizado? Então, isso é muito interessante que as pessoas façam uma autorreflexão, porque tem pessoas, tem clássico, né? Aquele na sala de aula que só assiste aula e tira um 10 na prova, por enquanto aquele que sua danado fazendo resumo não consegue esse 10. Então, É. qual que é a melhor forma de aprender? Então, isso é Porque importante. não existe a forma certa de você aprender, né? Existem formas diferentes e você vai encontrar a sua. Né? Sempre aparece essa pergunta, né? Qual é o melhor método de estudo? Mas a resposta é justamente essa. O melhor método é aquele que se encaixa melhor para você. Sim, e é muito interessante que teste todos os recursos disponíveis, seja assistindo videoaula, seja fazendo flashcard. Então, assim, uma das melhores formas de aprender é ensinando também. Então, ensine para você mesmo, fale os conteúdos assim de forma mais alta, né? Com uma voz alta, até mesmo dessa questão da metodologia ativa. Então, quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, por que você não ensinar para você mesmo? Ensinar para o seu irmãozinho, obrigar ele a te ouvir ali nos conteúdos, nas revisões. Qual foi o método assim que tu achou que mais se encaixou para ti? Eu sou muito auditiva e eu preciso escrever. Eu não sou aquele tipo de pessoa, por exemplo, mapa mental é extraordinário. Mas se eu pegar um mapa mental que não fui eu que fiz, eu fico totalmente perdida. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu preciso pegar o conteúdo completo e resumir com as minhas palavras, com o meu entendimento, separando os parágrafos que eu acho que é mais importante. Então, eu sou muito dessas, e de falar também. Então, eu sou a geminiana nata,
Então, eu costumo, assim, falar em voz alta também para que eu consiga absorver o conteúdo. E assistir videoaula. Eu amo assistir videoaula até hoje. Pronto, então foi mais ou menos isso que você foi seguindo, né, até a tua prova. Esse método que você encontrou para ti, que foi o teu durante esse período. Sim, foi. Foi esse que foi o mais importante. E responder questões das provas de outros processos seletivos anteriores. Pronto. E na parte da prova de títulos, assim, tu já falou, né, a maior parte disso, na faculdade tu conseguiu fazer muita coisa, mesmo trabalhando, né, e atingir uma pontuação altíssima. Como é que foi, assim, na tua colocação? Fez uma diferença grande, não fez? Muito. Foi o que me subiu. Foi o que me subiu, porque assim, aqui como que funciona? As pessoas tendem muito a falar assim: ah, se eu não tiver um currículo muito bom, eu não sou aprovada na residência. Depende, né? Depende muito. Porque aqui, no meu processo seletivo, a prova objetiva vale 80% e o currículo vale 20%. Então, se você tirar uma nota boa no currículo, na prova, mesmo não tendo aquele currículo extraordinário, você passa. Com Mas certeza. no Eu meu sempre caso, no Eu meu caso, sempre o gosto de currículo. estar trazendo. Eu sempre gosto de estar trazendo essas duas realidades, né? Porque a realidade daquela pessoa que conseguiu mesmo sem ter muitos títulos e a realidade daquela pessoa que conseguiu tendo muitos títulos, se destacando, né, nessas atividades da faculdade, que foi o teu caso. Isso é muito legal também, né? Mostrar que você consegue de diferentes formas. Sim, é super possível. E o que que eu fiz? Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sabia de residência há muito tempo. Então, o que que eu peguei? Quando vai pegar lá os critérios, tem lá participação em projetos de pesquisa, ligas, trabalhos acadêmicos. Dentro dos critérios tem subclassificações. Então, normalmente eles falam assim: ah, para você acertar, para você pontuar 2 pontos, você vai ter que apresentar tanto X de trabalhos. Para você, aí na outra categoria, para você pontuar 5 pontos, você vai ter que ter participado de 500 horas, por exemplo, de projeto de pesquisa. Foi então que eu peguei esses critérios muito antes da prova e falei assim: se eu quiser pontuar ao máximo, eu vou ter que apresentar 20 trabalhos. Se eu Aí foi quiser lá e apresentou os 20 trabalhos. 20 trabalhos, não, eu apresentei muito mais. Se eu quiser pontuar na outra categoria de projetos de pesquisa, eu tenho que ter 500 horas. Um exemplo. E foi assim que eu fiz. E eu sempre fui muito participativa. E algo que eu quero frisar aqui é que não vá fazer atividades por conta do certificado. O certificado, ele é consequência do seu trabalho, da sua dedicação, enfim. Porque normalmente tem aquele clássico, né? Ah, vai ter um evento. Quantas horas é o certificado? Como se a hora fosse o mais importante na sua participação, sendo que não. Ali, quando você vai participar dos projetos de pesquisa, de extensão, você começa a aprender conteúdos, você começa a aplicar na prática aquilo que você aprende na sala de aula. Então, eu sempre pensei na minha cabeça assim: eu vou romper as barreiras da sala de aula. Eu quero aprender muito além disso aqui. Eu quero aplicar o que eu aprendo aqui. E foi isso que eu fiz. E era algo assim tão muito gostoso, as minhas participações, que eu não imaginava no final da graduação que eu teria tantos certificados. Então, acaba que em algumas pontuações, os critérios, sobrou certificado. Então, é isso que a gente tem que pensar. O valor muito além das horas, muito além do financeiro. Porque na época da graduação, eu chamava muitas amigas para participar dos projetos. Só que a maioria dos projetos, 90%, 95% dos projetos que eu participei, foram projetos voluntários. Então, eu não ganhava um dinheiro, mas eu ganhei conhecimento, eu pude aprimorar algumas habilidades, aprender a trabalhar em grupo, a trabalhar em equipe. Então, assim, eu sou extremamente grata por todas as oportunidades que eu consegui durante a graduação. E foi assim que eu pontuei uma nota muito boa na fase curricular.
Perfeito. E, Adriele, agora assim, vamos passar, né? Agora começando a falar um pouquinho sobre a residência já. Eu queria saber, assim, depois que tu passou, foi aprovada na residência, como é que foi o teu contato inicial? Como é que foi teu contato tanto com a instituição, teu local de residência, né? Quanto com a ênfase? Como é que foi esse contato inicial com a infectologia? Então, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem acreditar. Sabe quando você parece que você está vivendo um sonho que você, uma hora ou outra, você vai acordar? Eu fiquei muito com esse sentimento. E por ser essa ênfase, eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse hospital? Como que é a atuação da nutrição? Então, teve uma insegurança muito grande. Porque quando você fala ali terapia intensiva, materna, você já tem uma noção do que você pode esperar. Infectologia, o que te espera? Então, foi uma expectativa muito grande para eu conhecer no decorrer desses 2 anos o que eu iria encontrar na área da infecto. E como é que tu se sentiu assim quando entendeu como é que funcionava, né? Tu conseguiu se identificar, gostou? Muito, eu gostei. E eu digo assim, gente, a base da nutrição é a mesma. A base. Você tendo uma boa base, você consegue deslanchar com diversos públicos. Então, se você tem uma base ali bem estruturada, é claro que quando eu vou me deparar com um público específico, por exemplo, assim, que não tem muito a ver com a minha área queimado, eu vou conseguir, naquele primeiro momento, saber o manejo nutricional com aquele paciente, depois eu vou estudar as recomendações, como que eu vou poder manejar aquele paciente. Então, acaba assim que depois a gente vai observando. Como que foi a minha experiência na infectologia? Infectologia, a maioria dos pacientes lá viviam com HIV, AIDS, doenças parasitárias. Lá também é um hospital referência em dermatologia. Então, eu lembro que o meu primeiro paciente foi um paciente com pênfigo vulgar. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vi isso na faculdade, eu nunca vi isso quando me Que preparei. é isso, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer, hein? O que eu vou fazer? E quando eu entrei no quarto, foi meu primeiro contato. Porque, assim, foi um período de muitas descobertas, porque foi o meu primeiro contato com um nutricionista. Então, quando eu entrei nesse quarto, que foi um paciente que me marcou muito por diversos aspectos, ele estava sentado, assim, no leito, coberto. Aí eu fui, bati na porta, fui falar com ele e tal. Já tinha visto no prontuário que era essa doença que eu nunca tinha ouvido falar. Quando ele tirou a coberta, ele tinha várias lesões no corpo, várias. É como se ele tivesse entrado numa caldeira de água quente. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí depois eu fui estudar que é uma doença autoimune, dermatológica, que não tem recomendação para todas essas doenças. Então, nesse caso desse paciente, eu iria tratar ele como se fosse um grande queimado, por conta das lesões da pele. E é isso que a gente vai trabalhando na infecto. Claro que nós já temos algumas recomendações, alguns estudos com pacientes que vivem com HIV, com AIDS, tem um pouquinho ali sobre tuberculose, mas acaba assim que a maioria dos pacientes que vivem com HIV e AIDS tem diabetes, são pacientes dialíticos, por conta do curso da doença mesmo. Então, não necessariamente, vou na infecto, nunca vou pegar assim, um paciente com diabetes, paciente dialítico em estado conservador, enfim, não, vai, é muito prevalente. Até porque muitos pacientes são um conjunto de doença. Todos os pacientes são um todo, né? Então, você não vai pegar só aquela coisinha, você vai pegar um conjunto de coisas. Então, realmente, eu acho que nenhuma residência você vai pegar só aquela especialidadezinha que você escolheu estudar, né? Obviamente. E, Adriele, deixa eu te perguntar assim, antes de entrar na rotina em si, eu queria só te perguntar algumas informações básicas mesmo sobre a residência, assim, como é que funciona a carga horária lá, em relação à divisão de teoria e prática, como é que funcionam as disciplinas, né? Se existe divisão de ambulatório e enfermaria, como é que funciona lá? Como que funciona? A residência da Secretaria do Estado, as atividades ocorrem de segunda a sexta-feira. Ao contrário do outro programa que eu falei, que é vinculado ao HC da Universidade Federal, tem alguns plantões finais de semana. Então, o meu funcionava de segunda a sexta, 12 horas por dia. Aí, como que funcionava? Segunda, terça e quarta, atividade prática, 7 da manhã às 7 da noite. Quinta-feira,
aula o dia inteiro. Sexta-feira pela manhã tinha prática, vivência prática, e segunda, sexta pela manhã tinha prática, e pela tarde era outra aula. Então, lá dividiam as aulas em eixos. Eu não sei como que chamava no seu programa, se é eixo também. É isso também. É eixo também. Então, tinha um eixo específico, o eixo concentração e o eixo transversal. E dentro do eixo específico, como que funcionava? Com uns 2 anos, e a minha especialidade era infectologia, eram os 4 residentes. 2 do primeiro ano e 2 do segundo ano. Nesse eixo específico, as aulas eram voltadas mesmo para a nutrição. Qual que é a abordagem da nutrição, paciente que vive com HIV, com AIDS, terapia nutricional interal, enfim. Os conteúdos da aula do eixo específico eram esses. Do eixo transversal, que acontecia sexta-feira à tarde, eram com todos os residentes dos 3 hospitais. Então, as temáticas eram mais voltadas para a saúde pública, a atuação multidisciplinar, enfim. No eixo concentração, acontecia no meu hospital mesmo, quinta-feira, que era com toda a residência multiprofissional. Enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico e psicólogo. Eram as 5 especialidades. Então, durante toda a quinta-feira, como que acontecia? Tinha tanto assim, a residência era dividida em 2 grupos, e cada grupo elaborava toda quinta-feira um estudo de caso bem completo, apresentava artigos científicos, tinha palestra, então assim, era um dia muito puxado, porque ficava de 7 da manhã até 7 da noite ali no batidão da aula. E vocês apresentavam também, então, né? Muito, assim, eu sei que alguns programas, outros programas de residência, normalmente não, os residentes não atuam tão ativamente quanto o nosso. O nosso era tudo, era como se fosse um evento. O grupo era responsável por convidar palestrante, ministrar a aula, elaborar o plano terapêutico, tudo, tudo, tudo. Claro que tem os tutores para nos orientar, mas lá a metodologia era muito ativa. Então, tal que os meus finais de semana era muito difícil eu não ter alguma coisa para não fazer da residência. Muito Aquela difícil. questão de não ser só 12 horas, né? De você sempre ter coisa para fazer a mais em casa. Porque assim, essa estrutura da parte teórica também tem aquelas obrigações com os preceptores, porque o meu programa de residência é similar ao de todo mundo. Tem os residentes, tem os preceptores, que são os nutricionistas, ali, os profissionais que estão ali diariamente com você na assistência, que te auxilia ali na prática, e tem os tutores, que seriam como se fossem os orientadores, né, do TCC, do trabalho de conclusão de residência, enfim. Eles nos norteavam, mas aí durante toda a semana também tinha que discutir artigo, caso com os preceptores no setor. Então, todo final de semana eu tinha alguma coisa para fazer da residência. Eu imagino. Eu acho que a maioria dos residentes acabam levando, né, coisa para casa. E em Sim, relação à prática, assim, segunda, terça e quarta era sempre prática, né? Vocês sim. tinham alguma divisão assim em relação a campo mesmo de prática, enfermaria, ambulatório? Assim, e essa residência, como a maioria não almeja ela tem muitos diferenciais. Hoje eu me considero uma profissional assim extremamente adaptável, porque eu consigo trabalhar desde pacientes prematuros, neonatal, pediatria, adulto, idoso, por conta da minha base na residência. Então, como funcionava? Cada mês, uma residente ficava em um local. Então, ficava ali na enfermaria com os pacientes da infecto, outro mês eu ficava na parte da dermatologia, pediatria também lá tinha, tanto enfermaria quanto UTI pediátrica, e a parte de adulto também. As enfermarias da infecto e dermatologia, tinha também emergência e urgência para atender esses pacientes, porque infecto também tem muito acidente ofídico, com cobra, escorpião, então lá era a porta aberta para esse tipo de ocasião. E também tinha, na verdade, tem ainda a UTI adulto. Então, durante esses 2 anos, cada residente fica um mês em um local.
E outro grande diferencial desse programa de residência é que nós não ficamos apenas na nutrição. Eu não sei se outros programas também têm essa logística. O nosso programa, ficamos em alguns setores administrativos, porque assim a gente consegue ter uma visão do hospital na sua totalidade. Então, além desses campos que a nutrição atua de enfermaria, UTI, enfim, ficamos também lá na minha época, na vigilância epidemiológica, que é muito legal, porque você aprende, foi onde eu consegui visualizar o que é uma notificação. Ficamos também no núcleo interno de segurança do paciente, no NISP, a auditoria do protocolo de sepse, ali no setor de gestão da qualidade. Alguns residentes também ficam no NIR, que é o setor que faz a regulação dos pacientes. O que é essa regulação que tanto se fala na prática? E eu também tive a oportunidade de ficar alguns meses na gestão da nutrição. Então, como que eu tive um olhar diferenciado, um olhar tanto assistencial, tanto ali por parte da gestão, que faz o controle dos indicadores de qualidade, de custo, do lactário. Então, foi bem interessante também. Que massa, achei bem diferente, assim, porque você consegue sair muito bem preparada para qualquer local, assim, no mercado de trabalho, né? Porque você não tem a experiência só da enfermaria ali, por exemplo. Eu fiquei curiosa, eu fiquei na dúvida se vocês atuaram em ambulatório. No hospital tinha ambulatório ou não tinha? Não, na minha época, não teve ambulatório de nutrição. Foi Pronto, tirado. então basicamente o que não tinha era o ambulatório, né? Mas tinha enfermaria, tinha UTI, aí tinha esses outros setores diferentes, né, que você falou. Achei muito Sim. massa, achei bem completo. Assim, depois eu vou te pedir para falar em mais detalhes como era a tua rotina nesses locais, mas vou só perguntar rapidinho, em relação àquelas perguntinhas básicas, como é que é lá, como é que foi lá, né, em relação a feriados, se vocês têm direito a feriado, como é que funcionam as férias, alimentação também, que eu fico curiosa de saber. A alimentação, né, tinha direito em tudo, desde o café da manhã até o jantar. Então, Então, assim, assim, umas 3 refeições, né? todas as refeições, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Eu não ficava para o jantar, não, porque eu já estava enjoando do meio para o fim. Era muito bom, era muito bom. Entendi. E sobre feriado? Feriado, trabalhava em tudo. Trabalhava. Tudo. Trabalhava nos feriados. E, assim, se eu faltasse um dia da residência, eu tinha que repor. Era assim, não tinha muitas regalias, não. É porque dependendo da residência, quando é vinculada assim diretamente à universidade, geralmente tem direito aos feriados, né? Mas tem residência que não tem. E aí, em relação às férias, como é que era? As férias são férias em julho, dezembro ou janeiro, né? São 2 férias por ano remunerada. Sim, remunerada sim, que a gente continua ganhando a bolsa, né? Não perde a bolsa. Então, no caso, o mês inteiro, 30 dias em um ano, 30 dias no outro ano. 30 dias em um ano, 30 dias no outro ano, sim. Aí, mas tinha a opção também de tirar 15 dias. Ah, 15, perfeito. Então, vocês 15, podiam 15. escolher. Podia escolher. Pronto, perfeito. E, Adriele, agora vamos então entrar na rotina em si, né? Voltando ao assunto que você falou, você estava falando dos setores que você passava, como é que era a rotina como nutricionista nesses locais? Eu queria que tu me contasse assim um pouquinho como era na enfermaria em si, na UTI e nesses locais diferentes, assim, o que você fazia? Tá, então vamos lá. Vamos começar por parte da enfermaria adulto. Todos os dias chegava, como lá eram várias alas, enfermarias, e cada enfermaria tem uma nutricionista responsável, que são as nossas preceptoras. Então, logo cedo, olhava quais eram os pacientes que estavam internados, quantos pacientes era admissão para fazer triagem ou para fazer acompanhamento e a preceptora dividia com a gente, dava um tanto X para que a gente pudesse atender. Então, ia lá, atendia, olhava todas as informações no computador, exames laboratoriais, a história pregressa do paciente e ia atender ele. E o mais interessante também, algumas curiosidades da infectologia, porque tem muitas doenças parasitárias, paciente com bactéria multiresistente, e a gente pesava esses pacientes. Tinha uma balancinha que levava assim debaixo do braço. Aí o que a gente fazia? Colocava um saco plástico nessa balança.
Aí toda vez que eu pesava o paciente, ia trocar de paciente, descartava esse saco plástico. Normalmente as Um pessoas pouquinho pensam como é que são esses cuidados, então, porque realmente tem essa diferença, né? Infectologia, uma coisa que às vezes a pessoa até se preocupa, né, antes de fazer, como é que é isso em relação a esses cuidados que vocês têm lá de diferenciais, porque toda hospital você tem que ter os cuidados, né, óbvio, mas Aham. acredito que tem alguns diferenciais. Você acredita que as pessoas têm um certo medo da infectologia por conta mesmo do perfil dessas doenças? E Isso. eu, depois de formada, já trabalhei em vários hospitais, inclusive ali 24 horas na UTI Covid. E eu te digo que esses hospitais que têm um perfil de infectologia são muito mais seguros, são muito mais sistematizadas essas precauções do que outros hospitais que não são acostumados a manejar esse tipo de doença. Então, todos os pacientes tinham as plaquinhas de identificação, se era contato, se era com aerossóis, gotículas. Então, tal que muito antes da pandemia, hoje todo mundo sabe o que é N95, mas a nossa turma de residência, nós nos chamamos de família N95, justamente pela máscara. Porque, por ser o perfil da infecto, a maioria dos pacientes, nós deveríamos usar a N95 por conta dos aerossóis. Que era um diferencial e que realmente a gente começou a usar mais por conta da pandemia, né? Que antes Então, era mais. quando teve o boom da pandemia, eu já tinha essa esperteza em lidar com esse tipo de paciente com doenças virais, tão tal que durante toda a residência eu não tive Covid, eu me sentia muito mais segura estando lá dentro do que fora. Sim. E assim, os pacientes da enfermaria, a maioria era pacientes por via oral, comendo alimentação por via oral. Então, assim, como a maioria dos hospitais tem as dietas, tanto questão das consistência, quanto as características da dieta, se é hipoglicídica, enfim, perfil normal, igual outros hospitais. Também alguns pacientes com sonda, então a maioria lá dos pacientes são pacientes crônicos, então vários deles retornavam, né, por conta de reincidiva da doença e tudo mais. Então, eu tive contato com o paciente em nutrição parenteral, em terapia nutricional interal. Lá também tinha uma variedade muito grande de fórmula. Então, eu saí sabendo muito o que era arginina, o que era glutamina, esses imunonutrientes. Então, isso me ajudou bastante, porque como era tão diversificado lá, tão diversificado, assim, eu atendi um pouco de tudo durante os 2 anos. Eu ia até te perguntar, eu queria te perguntar assim, quais, eu sei que é muito diferenciado, mas quais são as principais patologias, as principais doenças que vocês realmente atendiam, assim, o carro-chefe de lá? HIV e AIDS, tuberculose, toxoplasmose, neurotoxoplasmose, criptococose. Então, é bom que a galera já vai entendendo um pouquinho o que vai ver lá. Guillain-Barré é algo muito prevalente, principalmente na pediatria. Meningite também. Então, assim, são as doenças mais prevalentes. Doenças dermatológicas também. Então, assim, as fórmulas lá interais eram bem diversificadas, porque é um público muito amplo. Uhum. E a Aí, rotina sim. Aí na UTI adulto é similar à rotina de uma UTI adulto, tem tanto a parte da visita multiprofissional, então a preceptora da UTI era uma preceptora diferente, os leitos eram menos, bem menos, então acaba que a gente conseguia fazer ali um trabalho melhor com o paciente, porque na minha época eram 10 leitos de UTIs e ficávamos ali na UTI. Essa é a parte de adulto. Uma das partes que eu mais amo, que eu sou suspeita de falar, é a pediatria. Eu sou muito encantada pelo público pediátrico. Acaba que lá me deu uma base, então muito difícil hoje eu não ter um perfil para um hospital específico, porque eu consigo trabalhar com todas essas especialidades. Então eu falo para o pessoal, olha, gente, se eu fosse vocês, eu prestava na infecto ali. Não é porque eu estou puxando sardinha para o meu saco porque eu fiz lá, não. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, quanto mais você conseguir atuar com diversos públicos,
aumenta as suas chances de se inserir no mercado de trabalho. Então, a pediatria lá era tanto assim, normalmente era pacientes menores, pediatria mesmo, até ali adolescente. Tinha uma brinquedoteca que eu amava levar aquelas crianças para a brinquedoteca, para sentar com elas no chão. Adorava, fazia muita atividade de educação nutricional com as crianças. Isso antes da pandemia, né? No meu primeiro ano. No segundo foi um pouco mais complicado. Então, assim, foi onde eu aprendi a minha base da pediatria, sobre fórmulas infantis, que é algo que eu observo que muitos profissionais têm dificuldade, eu aprendi na residência, as dietas interais pediátricas, que todo mundo vai confundindo com fórmula infantil e vai entrando ali. Trabalhar com o paciente pediátrico crítico, que não é fácil. Eu também tive essa base na residência. Então, fazia de tudo lá, desde aplicar a triagem, que era a Strong Kids, fazer a avaliação antropométrica, avaliar a ingestão alimentar, lidar com os médicos pediatras, que é algo que você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Então, toda a minha base de pediatria foi na residência. Perfeito. E como é que eram as atividades assim naqueles outros locais que você falou, né? Tinham setores diferentes que vocês passavam? No núcleo interno de segurança do paciente. Quem trabalha em hospital sabe que tem muito questão de eventos adversos, então você tem que notificar uma circunstância de risco, e todo mundo tem um medo de receber a notificação. E foi muito interessante porque acaba que era uma rotina que normalmente quem atua são os enfermeiros. Então, quando eu fiquei no NISP, no Núcleo Interno de Segurança do Paciente, eu analisava todas essas notificações, classificava se era um evento adverso, se era uma circunstância de risco, qual que foi o grau. Então, assim, tem todo um estudo por trás. E também fazia uma análise que coloca numa escama de peixe para procurar entender o porquê que aconteceu aquilo, aí encaminha para o setor que foi notificado para que ele tome as devidas tratativas. Então, isso assim, era extremamente interessante. Eu gosto muito, porque hoje eu consigo ver a notificação não de uma forma punitiva, mas sim pontos de melhorias para os hospitais. Aí, outro lugar também que eu passei, que eu adorei, assim, que eu falei, nossa, como eu consegui visualizar a saúde pública agora, foi a vigilância epidemiológica. Que a gente estuda muito sobre vigilância epidemiológica, é algo que cai muito, que é muito Sim. cobrado nas provas, vigilância sanitária, você fica assim, ai meu Deus. Aí eu fiquei na vigilância epidemiológica. Então, essas doenças, esses agravos, eles precisam ser notificados para os órgãos competentes. Então, eu preenchia toda a notificação, lançava no sistema. Então, assim, foi uma parte muito interessante, que eu lembro que o primeiro caso de catapora, depois de catapora não, desculpa, de sarampo, depois de 20 anos, era nós que estávamos lá na vigilância epidemiológica. Eu falo assim, nossa, meu Deus, isso foi um marco, né? Nós que notificamos esse caso no estado de Goiás. Então, foi uma experiência muito legal. Aí, resumindo, em relação a quando eu fiquei na auditoria de protocolo de sepsis, muito legal também, porque eu estudei muito sobre sepsis. Tem o site do ILAS, que tem alguns cursos, então era tão legal que tinha um protocolo e eu fazia auditoria mesmo. Por que o médico não abriu esse protocolo de sepsis? Por que ele não seguiu aquele fluxo de ter que prescrever um antibiótico naquela primeira hora, quando é identificado, tudo mais? Então, foi um trabalho tão legal, porque é algo que não compete, assim, à nutrição em si, na residência multiprofissional, mas você acaba, assim, que claro que dentro da nutrição você pode trabalhar como auditor em algumas áreas, mas eu achei super fantástico o que eu aprendi com as enfermeiras. Que massa! É realmente muito diferente, né? Muito diferente do que você pode ver assim em outros lugares. E acho que quem vê por fora nem imagina que na residência de infectologia você pode ver tanta coisa diferente, né? Estou encantada, assim, porque realmente tem muita coisa diferente e interessante para se trabalhar. Muito interessante. E se complementou muito, muito mesmo. Então, tal que quando eu não fiz rodízio externo, não fui para outros hospitais, porque foi bem no ápice da pandemia e todo mundo estava com aquele receio de ir para outro hospital, e eu me sentia mais segura. Olha só para tu ver, no hospital que é referência em tratamento de pacientes com Covid, eu me sentia mais segura lá, né? Aí, como eu não fiz rodízio externo, eu fiquei na gestão da nutrição.
E foi tão interessante porque nesse período estava tendo a auditoria da ONA. Então, todo hospital almeja ser acreditado na ONU e tudo mais. E eu participei de todo esse processo de auditoria, porque a nutrição é um setor que a ONU, né, os auditores realmente fiscalizam ali de perto. E eu auxiliei a gestora em toda a construção de alguns indicadores de saúde, fiz alguns materiais para o setor, uma devolutiva de tudo que eu aprendi na pediatria sobre fórmulas infantis. Então, fazia muita capacitação, ministrava muitas aulas. Eu gostava bastante, porque como eu sempre gostei muito de me envolver e transmitir conteúdo, eu poder dar essa devolutiva para o setor do que eu aprendi com eles também, era algo que eu gostava bastante. E isso foi algo extra, assim, porque acabou não tendo rodízio fora, ou já é algo padrão, que todo Já mundo é vai algo fazer? padrão. Perfeito. Um mês ficava. Só que como não podia ir para fora, falou, não, escolhe outros lugares aqui do hospital para você ficar. Eu escolhi a pediatria e a gestão da nutrição. Você, tipo, repetiu, né? Passou mais tempo. Repeti, passei mais tempo. Isso. Pronto, pronto, perfeito. E, Adriele, então, além dessa rotina, além de todos esses setores que vocês passam, vocês têm direito, né? Esse rodízio externo acaba que você não fez, né? Por conta da pandemia. E além do rodízio externo, porque esse é aquele que você pode sair para qualquer lugar do Brasil, né? Sim. Pronto. Além desse, tem algum outro, tem alguma outra atividade externa que vocês fazem ou não? É esse mesmo? Acaba que é esse mesmo. Algumas atividades externas que eu fiz, eu também fiquei na produção. Ai, Eu, foi. não, eu fiz de tudo. Eu falo Meu assim, eu Deus. fiz de tudo. Foram 2 anos extremamente intensos. Então, foi meu primeiro mês, eu fiquei na produção, segundo eu comecei ali na assistência, foi até com um paciente que eu contei para vocês da dermato. Eu fiquei Essa na Adriele produção. também fica na UAN, na produção. Na produção, lá as refeições nesse hospital são terceirizadas, não são produzidas lá, tem só uma copa de apoio, mas tem toda essa parte da supervisão. Então, quando a gestora do setor ia no local onde produz as refeições, aplicava todos aqueles checklist da RDC 216, daquelas outras RDCs. Então, eu tive a oportunidade também de acompanhar as rotinas ali, tanto da produção quanto do lactário, como que é produzida as fórmulas infantis. Na época, dieta integral era sistema aberto. Então, assim, o que eu fiz de extra, digamos assim, não foi extra, mas foi dentro do meu rodízio, foi a produção também. Ah, mas as 4 residentes passam ou foi você que optou passar? As 4. Na minha época, as 4. Não, todo mundo passa, né? Que legal. Então foi assim, você viveu 100% do hospital. 100% do hospital. Muito massa. Adriana, eu queria fazer também uma outra pergunta, que é em relação a como é a atuação lá da equipe multiprofissional, os outros residentes, como é esse contato de vocês, assim, dentro da ênfase de infectologia? Eu digo assim que você tem que procurar meios para conseguir concluir a residência. Porque não é fácil, você vai encontrar algumas pedras durante o caminho, alguns obstáculos. E o que me fortaleceu a concluir a residência foi a minha parceria tremenda com minha dupla, que é a Eliedna. Eu digo que sem ela, a residência, eu não conseguiria concluir a residência por diversos fatores, e a união com a equipe multi. Era uma união tão grande da nossa turma que chamamos de família N95 até hoje. No primeiro ano de residência, tanto a questão de discutir os casos ali dos pacientes, então lá a gente fazia um trabalho muito humanizado, que assim, o paciente vai fazer aniversário? Não, então vamos ali juntar com a psicologia, com a fisioterapia, é um paciente que não consegue sair do leito, mas com o auxílio da fisio consegue? Ah, não, chama a fisio, chama a psicologia, chama todo mundo e bora fazer um aniversário para ele. Então, Ai, tal que um dos natais que eu passei na residência, dia 25, fizemos um natalzinho, assim, na pediatria. Então, todo mundo ajudava. Era, assim, um trabalho maravilhoso, um trabalho em conjunto que eu tenho muita saudade. Que no primeiro ano, assim, de residência, todo mundo almoçava junto, saía junto para comer na padaria, voltava. Infelizmente, no segundo ano da residência, por conta da pandemia,
isso se perdeu, mas é algo assim que ajuda bastante superar dia após dia na residência. E aproveitando assim, esse gancho do que tu falou, para eu te perguntar assim, qual foi o momento ou o atendimento, assim, um recorte da residência que tu considerou assim muito marcante para ti, algo que tu viveu, que tu achou assim muito interessante dentro da residência. Tá? Foi o meu primeiro atendimento. Primeiro Foi atendimento. esse, porque o perfil dos pacientes da Infecto, a maioria é do gênero masculino e privados de liberdade. Ou seja, são pacientes da penitenciária. Então, você imagina lá, você recém-formada, nova, e lidar com esse público, as pessoas têm muito medo. Então, esse paciente que eu contei para vocês, da doença dermatológica, que eu fiquei assim surpresa quando eu vi ele pessoalmente, ele era um paciente privado de liberdade. Então, esse paciente era da penitenciária e fora do quarto dele, com eles tem que ficar 2 seguranças. Aí você tem que entrar com esse segurança, que são os agentes penitenciários, né? Então, foi algo que me marcou muito, foi esse paciente, porque independente do que ele fez, ele era o meu paciente. Então, ele me marcou muito por todo esse contexto social. Eu digo assim que lá naquele momento você esquece certas coisas da vida. Então, trate ele da melhor forma possível. Então, assim, ele sofreu muito por conta do curso, da doença dele. Aí eu lembro que ele fez aniversário lá no hospital, juntou todo mundo para fazer a festinha. 3 dias depois, ele foi a óbito. Então, foi algo assim que foi um recorte da residência que me marcou muito. Foi esse meu primeiro paciente. E outras pacientes também, assim, da pediatria que me marcaram bastante. Uma que me deu uma cartinha e, infelizmente, recebeu alta celestial. Foram recortes, assim, que me impactaram bastante. Eu lembro até hoje. E, Adélia, assim, o que é que tu considera como principais dificuldades, assim, dentro da residência que tu conseguiu lidar, que tu conseguiu contornar, né, lá dentro? Eu digo que a residência é muito além de competências técnicas. Conteúdo você estuda. Você se depara ali com um paciente, você não sabe como que é o manejo nutricional, você consegue achar isso em livros. Outros aspectos você também consegue encontrar ali na literatura, mas é um caminho constante de um autoconhecimento. Eu digo que é aprender a lidar com diferentes perfis de pessoas, relacionamentos interpessoais. Quando a gente vai para a residência, a maioria não sabe o que é ser residente. Já começa daí. Então, muitos acham que você é estagiário, quando você vai formar, enfim, tem essas questões na prática. Foi aprender a lidar com diferentes perfis, algumas pessoas realmente difíceis de lidar, talvez assim, tentar te colocar para baixo, falar assim, como se você não fosse capaz de estar ali, de exercer a função. E eu sempre me fortaleci com esse tipo de situação. Eu sempre, quando eu me deparo com essas situações que tentam me diminuir ou me menosprezar, eu olho para aquela pessoa e falo, poxa, eu nunca quero ter uma atitude igual a ela. Então, isso foi um dos principais desafios durante a residência. Hoje, eu consigo lidar com diversos perfis comportamentais. É uma temática que eu gosto de estudar bastante, porque você ser profissional, você tem que ter diversas habilidades, além das competências técnicas. Você tem que ser um profissional adaptável, questão de network também é muito importante, de ter essa inteligência emocional, de saber regular suas emoções frente a uma situação difícil. Então, isso a residência fez eu crescer bastante. Perfeito. E para finalizar, assim, nessa nossa conversa, né, a gente conversou bastante, deu para conhecer muito realmente sobre a ênfase. Eu queria te perguntar, assim, qual conselho você daria, ou qual dica você daria para quem está assistindo a gente, né, e quer fazer essa ênfase, ou que está conhecendo essa ênfase agora, né, quer fazer a residência, o que você diria, assim, para essas pessoas? Não desista pelo primeiro não que você encontrar no caminho. É difícil passar na residência, mas não é algo impossível. Mesmo que você tente agora e não consiga,
faça uma autorreflexão do porquê você não passou. Seja das questões que você não acertou, ou você analisa o que você pode melhorar no currículo, que é possível após formado, e você não desista com os nãos no caminho. Você pega esse ponto e faz assim continuar a frase da sua vida, da sua história. E também é importante que você tenha o coração aberto para aprender. Então é muito interessante assim você aprender a aprender e de coração aberto. É o que eu sempre falo, principalmente para as pessoas que são aprovadas na residência que eu fiz de infectologia, por conta dessas questões que já têm enraizada, é que independente de qual residência você for aprovado, você vai de coração aberto para as possibilidades. Que no final, residência, ela é residência para todo mundo. Porque ao final dos 2 anos você vai ter ali o certificado de especialista, você vai ter muita experiência, ter ganhado a bolsa durante todo esses 24 meses. E eu percebo muito isso na prática. Trazendo agora para a minha realidade, que eu já terminei a residência depois de um tempo, eu já trabalhei com residentes de endocrinologia, trauma, terapia intensiva. Então, eu observo isso que, no final, a qualidade da residência é para todos e você também tem que buscar as suas oportunidades. Com certeza. E essa questão de coração aberto para absolutamente tudo na nossa vida, né? E muito para a residência de infectologia, porque você vai ver um mundo de coisas, né? Um mundo de coisas assim gigantesco mesmo. E é muito interessante você abrir seu coração para tudo isso, porque se você vai com a mente fechada, não, eu quero ir para assistência, eu estou aqui é para ir para assistência, eu não quero ir para outro setor, não tenho nada a ver com isso. E você com com a mente dessa forma muito negativo, né? Principalmente aí dentro da tua ênfase, que você vê tanta coisa e que é tão rico, porque você com certeza saiu uma pessoa completamente transformada e pronta para atuar em qualquer local, né? Sim, com certeza. E o quanto a residência reflete até hoje. Eu fui convidada esse ano para ser coordenadora de uma pós-graduação em terapia nutricional com ênfase em cuidados intensivos. Então, a maior parte do conteúdo programático é voltado para a terapia nutricional. Só que com esse meu olhar amplo do hospital que eu tive na residência, eu vejo o quanto é importante o profissional saber sobre gestão da nutrição, indicadores de saúde, que quando eu montei a matriz, eu coloquei uma disciplina sobre isso, sobre lactário hospitalar, segurança do paciente. Então, toda essa minha visão, essa minha maturidade profissional, eu falo para todos sempre, eu adquiri na residência. Perfeito, 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 maravilhoso. Adriele, assim, muitíssimo obrigada mesmo pela tua presença. Foi muito enriquecedor, extremamente enriquecedor para mim e com certeza para todo mundo aí que está assistindo, tá? Queria dizer para vocês aí que estão assistindo que toda semana tem episódio novo, né? Vão sair de várias ênfases diferentes, da área hospitalar, saúde coletiva, etc., né? De todos os estados. Já tem vários episódios disponíveis, então parem para assistir, né? Depois desse. E mais uma vez, Adriele, muito obrigada e um beijo aí para todo mundo. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada e boa sorte para os futuros sofridentes. Tchau.